Olá, educadores! Olá, educadoras! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um espaço de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Esse programa é produzido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Pera Book e Elo Editora. E tem a minha apresentação, Ivani Magalhães. Nós recebemos aqui convidados muito especiais que vão trazer contribuições e inspirações para a atuação em sala de aula. Sejam, então, muito bem-vindos. Acompanhem a programação, sigam o nosso perfil, sigam também, se inscrevam no canal e não deixem de colocar os seus comentários. Hoje nós temos uma convidada que é psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. Estou falando de Renata Bergamin. Olá, Renata! Olá, Ivani, tudo bem? Tudo, seja muito bem-vinda. Vamos ter aqui uma conversa sobre temas muito importantes e urgentes, né? Os professores têm enviado essa demanda para que nós falemos assim, de coisas que você é especialista. Então, seja muito bem-vinda. Fiz aqui uma apresentação bem breve, brevíssima, sobre você, mas eu gostaria de convidar para que você nos conte um pouco quem é a Renata, qual é a sua trajetória profissional, nos conte um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em estar aqui com você, dividindo esse espaço com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Por toda a trajetória que a gente já tem aí ao longo desses anos, que a gente se conhece, das escolas, da vida. Então, começando aí um pouquinho sobre a minha história. Eu sou, como a Ivani falou, né? Eu sou psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga, trabalho também com a sexualidade humana e a minha vida percorre aí pelas escolas, também além da clínica. Na verdade, eu comecei dentro de uma escola e aí fui passando por todos os estágios ali, conhecendo as crianças, muito do brincar, muito do desenvolvimento infantil, depois lidando com os pais, lidando com os professores. Não fui para o lado da pedagogia, mas estou sempre neste contato. E lidar com o público infantil é a minha grande paixão e ajudar o público adulto é minha outra grande paixão. Então, é mais ou menos por aí o caminho. Uau! E quanta ajuda nós precisamos. Você é uma profissional necessária demais. Porque quando falamos em educação, certamente há questões onde precisamos sempre recorrer a pessoas assim, com essa bagagem que você tem. E que agradecemos por sua generosidade, por estar aqui conosco, para fazer um pouco dessa partilha de experiência e nos ajudar um pouquinho. Para começar, gostaria de trazer uma coisa que é urgente, não urgentíssima, e que diz respeito a todos e todas que estão hoje atuando em sala de aula com as crianças, com os adolescentes. É claro que isso também se estende ao universo dos adultos, mas vamos aqui fazer um recorte dessa situação generalizada que está acontecendo, que são as crises de ansiedade na infância. Uma coisa que pouco se falava há muito tempo atrás, há bem pouco tempo não se falava nisso. Uhum. E de uns tempos para cá nós temos tido bastante essa demanda, né? Eu digo nós, enquanto psicóloga também sou educadora, já fui diretora, coordenadora, então essa demanda que essas questões de ansiedade vêm trazendo para a escola. Isso é uma coisa relativamente nova, ou estou enganada? Ou esse aumento é uma coisa nova? Nova não tanto. A ansiedade existe há décadas, mas eu acredito que pós-pandemia ficou muito mais evidente. Eu digo assim, a pandemia veio para abrir os olhos e lançar luz a tudo que estava ali por debaixo do tapete. Então, durante a pandemia, as emoções ficaram ali muito mais afloradas e tudo mais, e isso vem perdurando pós-período pandêmico, né? O que a gente observa?
Todo mundo tem muito essa urgência. As crianças estão cada vez mais conectadas. Por um lado, isso é muito bom. No outro, acaba trazendo muito prejuízo, porque muita conexão no virtual deixa de conectar na vida real. É o senso de urgência, do imediatismo, e aí isso acaba aflorando esses sintomas da ansiedade na criança, que ele vai ser ali representado com birra, agitação, irritabilidade, choro frequente, que mais? Dores físicas que sem causa orgânica, então é o que a gente chama ali do psicossomático. Então, eu recebo muito no consultório a criança que o pai fala assim, já levei no médico, o médico fala que não tem nada, mas está vomitando direto, está com dor de barriga direto. Então, vem vindo todos esses aspectos da ansiedade e que, às vezes, acaba passando pelos familiares ou até mesmo pelos professores. Geralmente, os professores têm mais o feeling de falar assim, não é um problema orgânico, não é um problema físico, mas é de ordem emocional, psicológica. Então, eu não diria que assim, está mais recorrente. Não, ela sempre existiu, mas agora a gente consegue enxergar mais claramente tudo isso. Tanto é que relatos comuns começaram a surgir na mídia, principalmente de crises coletivas de ansiedade por adolescentes, principalmente as notícias que andei acompanhando, adolescentes tendo crises coletivas, né? Uhum. Partilhando essa situação, principalmente a partir de situações que geraram frustração. Então, nós podemos também associar essa baixa tolerância à frustração como um gatilho para as crises de ansiedade. Então, a gente tem relatos de crianças e adolescentes que chegam a desmaiar, que têm palpitações. E como você vê essa questão do coletivo, né? O coletivo é, como eu costumo dizer, né? A ansiedade ela não está no sangue. Ela é um comportamento aprendido. Então, da mesma forma que dentro de casa acontece esse sistema, se eu tenho um membro da família que é ansioso, muito possivelmente eu vou ter uma criança com sintomas ansiosos. Por quê? Porque ela está aprendendo o ambiente, pela modelagem do ambiente. E quando a gente está dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, dentro de um grupo social, esse movimento vai acontecer. Por quê? Porque também aquela criança, aquele adolescente, ele quer fazer parte, ele precisa ter aquele sentimento de pertencimento. Então, eu vou acabar me envolvendo nisso. E aí, tem tanto a parte comportamental quanto a parte neuroquímica, vamos chamar assim. Então, pensa assim, estamos nós duas aqui. Estamos tranquilas. Só que se por algum motivo eu perceber uma movimentação ali do lado de fora e que está mais agitado, possivelmente eu vou ficar mais agitada. E você, até pela linguagem não verbal que existe aqui, você vai perceber e você também vai começar a ficar mais agitada. Contagia. Então, exatamente, contagioso. Já dizia Pat Adams, né? O amor é contagioso, a ansiedade também. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Por quê? Porque a criança ou o adolescente vai entrar nesse sistema, vai entrar nesse jogo. Como que eu estou agindo? Como que o outro está agindo? É uma resposta comportamental. Se o meu colega falou tal coisa, eu vou reagir assertivamente ou não, né? Eu trabalho bastante isso com as crianças no consultório, de perceber qual está sendo, como elas estão percebendo as emoções dela. E talvez você até conheça a metáfora ali do barco e da onda, né? Somos o barco e não a onda, vai vir, as emoções vão vir, a gente vai sentir, mas elas precisam passar.
E aí, e quando não passa? É onde a gente gera essa... Gera não, é onde a gente acaba tendo essa catarse coletiva. Né? Você acha que está faltando treino dessas emoções? Até em Acho. virtude da tecnologia, falta tempo de processamento cerebral por conta de tanta coisa que... Sim. Enxurrada de informação, Sim. superestimulação cerebral e não dá tempo de processar? Sim, eu acho que falta treino tanto dos adultos quanto das crianças, dos adolescentes. Hoje está todo mundo querendo ali muito no imediatismo. Então, vamos pegar até mesmo pelo YouTube. Você tem lá. E aí vem o comercial. Hoje, quem são as pessoas que assistem aquele comercial, que têm a paciência de esperar 30 segundos de um comercial? Não, só vai lá e pula. Mesmo geração TikTok. Não gostei desse. É segundos, já. Aham. E aí, isso vai refletindo na nossa estrutura cerebral também. Nosso cérebro não foi feito para isso. Não. Esse ataque de... Não. E aí, então, tanto o ataque de informação, de luz, hoje já é super comprovado. Então, assim, os estímulos visuais que são emitidos por uma tela, o quanto que eles impactam no desenvolvimento cerebral, das estruturas, inclusive, cerebrais, né? Lobo frontal, occipital, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, que ele é muito complexo, mas fica muito evidente as consequências disso tudo. Tanto é que hoje a gente tem aí desenhos, animações sendo desenvolvidas com baixo estímulo. Com baixo estímulo. Por quê? Porque tanto para ajudar nessa capacidade neuronal, quanto para diminuir os impactos no comportamento. Então, não é um exagero dizer que essa grande onda tecnológica que as crianças nascem, já mergulham, está favorecendo a criação dessa geração ansiosa. Não é exagero. A tecnologia ela é muito boa, desde que a gente use ela com consciência e com responsabilidade. O que as crianças não têm. O que as crianças não têm. Então, tanto é que nada absurdo dizer isso quando a gente para e olha que não, as escolas agora não podem mais permitir o uso de celular durante o período ali. Por quê? Porque as crianças não estavam mais interagindo, porque estava caindo o rendimento escolar, porque o comportamento estava modificando muito. Crianças ansiosas, crianças com agressividade, crianças com baixo desenvolvimento intelectual. Pouca leitura. Não sei se você viu recentemente até umas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, mostrando que as crianças e adolescentes lá estavam tendo dificuldade na interpretação de texto, no raciocínio lógico, em decorrência de fazer todas as atividades ali conectados e não usar o manual, né? E quando a gente usa o manual, a gente atinge muitas outras áreas cerebrais do que só se eu estiver aqui teclando. Sim, e, inclusive essa semana até saiu uma reportagem dizendo do aumento que já pode ser percebido das visitas e utilização das bibliotecas escolares a partir da lei que proíbe o uso de celulares. Então, há luz. Sempre há uma luz no fim do túnel, né? É interessante, assim, para fechar esse bloco, né, de conversa, nós observarmos que é um momento novo, que eu acredito que desde ano passado, uns 2 anos para cá, e nós estamos tendo mais consciência da problemática que essa tecnologia toda vem trazendo. Porque num primeiro momento, pensando assim, 15, 20 anos atrás, quando começaram a chegar smartphones, quando começaram a surgir jogos educativos, essas coisas, primeiro era a grande novidade. As crianças vão aprender mais. Olha que beleza, elas vão poder brincar com os joguinhos e aprender ao mesmo tempo. Vai ajudar na linguagem, vai ajudar numa porção de coisas. E depois de todo esse uso, agora é hora de rever, porque só agora
é que é possível observar o impacto de tudo isso. Mas que sim, nós tivemos uma fase bastante otimista lá atrás com a chegada dessas novidades e que hoje é hora de dar um passo atrás para poder dar 2 para frente, não é? Exatamente. É como tudo na vida. A questão do equilíbrio muda e faz total diferença. Então, assim, dá para equilibrar o moderno tecnológico com aquilo que é um pouco mais tradicional e funciona. O valor do analógico. Não Exato. Vamos... Ai, que bacana. Bom, isso nos leva à nossa próxima pauta. Antes disso, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui acompanhando. A sua audiência é muito importante. Deixa aqui o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal Elo Educação e não deixe de acompanhar os demais episódios que já estão postados no nosso canal. E fiquem ligados, se inscrevam para saber, ativem o sininho para poder conhecer novos convidados que vêm por aí. Tem coisas maravilhosas chegando. Então, vamos lá. Estamos falando de problemáticas, mas já nós vamos virar essa chave para falar de soluções. Né? Mas podemos falar desse quadro também. Até muito pouco tempo nem se falava nisso, né? Que é o TDAH. Existiu? Sempre existiu. Então, aumentou. Fale um pouco mais para a gente sobre o que sinais. Porque hoje nós observamos até muitos adultos que têm e desconhecem isso. É um ponto bastante delicado. Eu, particularmente, gosto de tomar muito cuidado para que a gente não saia rotulando todo mundo. E, infelizmente, hoje, até pelo estilo de vida que a gente tem, que a gente leva com excesso de estímulo, tem muitos adultos falando assim, eu tenho TDAH. E, às vezes, não. Às vezes, acontece uma falha de memória, às vezes, acontece uma situação de distração. Há uma romantização do TDAH, você acha? Eu acho que, assim, se eu disser que eu tenho TDAH, tá tudo bem, eu tenho uma muleta, né? Então, não diria bem uma romantização, mas um escudo. E aí, assim, às vezes não é TDAH, é só o excesso de estímulo, ou é a falta de treino, ou é excesso de tela, ou é querendo ser mais produtivo do que é possível, né? Então, uma exigência, uma cobrança. E da mesma forma que tudo isso acontece com o adulto, isso também acontece com a criança. Eu costumo dizer muito que, assim, a criança, ela passa por tudo que nós adultos passamos, ela sente tudo que nós adultos sentimos, a diferença é que muitas vezes ela não sabe como externalizar isso, não sabe como verbalizar isso. Então, dentro do TDAH, primeiro ponto que precisa ser entendido que é uma condição neurológica. Não é assim, a criança é preguiçosa. Ai, mas tem uma preguiça de fazer. E a gente vê isso por parte da família e, infelizmente, por parte de alguns profissionais também. Né? Ou, aquela criança que não para quieta, aquela criança... esse daí não tem jeito. Não vai ter jeito. O jeito vai ser a gente entender e ajudar essa criança, porque quando ela está ali, agitada, que não para de jeito nenhum, o que é isso? O que ela está sinalizando? Porque isso são sinais, isso são sintomas. Ela está lutando contra o próprio cérebro dela, que não para de correr. Eu gosto muito de usar uma fala que eu ouvi há muitos anos atrás de uma paciente minha. Na época, ela estava de 6 para 7 anos. E ela falou assim, tia, minha mãe me trouxe aqui porque ela disse que você vai me ajudar. Eu falei, é mesmo? Você vai me ajudar? Eu falei, eu vou tentar. O que está acontecendo? A minha cabeça ferve.
Ó, se você pôr a mão assim, você vai ver, ela tá quente. E é isso. A cabeça de quem tem o TDAH não para, por mais que a pessoa se esforce. E que isso gera um sofrimento também, né? Muito. Quando não há acolhimento da condição. Muito. E aí, eu vou acabar até estendendo aqui um pouquinho para outras condições, né? Seja o TEA, o TOD, ou os transtornos que existem na infância, que muitas vezes a criança acaba sendo rotulada por uma condição que ela não tem controle. E um exemplo que a gente dá com frequência, eu uso nós, profissionais da psicologia, é assim, se o seu filho está com febre, você bate nele porque você está com febre? Ou chama de indisciplinado, preguiçoso. Né? Você fala que ele está... Ah, nossa, levanta dessa cama, você está muito preguiçoso. Mas a criança está ali com 39 de febre. Você fala isso para ela? Não. Então, por que você fala isso para uma criança que tem TDAH? Importante essa fala. Mais acolhimento, menos julgamento. Uhum. E buscar ajuda, sempre. Sim, sim. Então, é importante a gente ir observando. Nesse sentido, eu acho que os professores têm uma participação fundamental, porque eles são as primeiras pessoas que vão ver aqueles sinais, aqueles sintomas do que está discrepante, do que está chamando atenção. Seja sintomas que vão caracterizar o TDAH, sejam sintomas que vão caracterizar o TOD, o TEA, ou a ansiedade. O que eu acho importante ressaltar aqui, até falando do TDAH, que a gente começou falando, olha, é muito rótulo, está muito na moda, é a importância de se fazer um diagnóstico certo, correto. Porque hoje é muito comum a gente ter o TDAH e a ansiedade. E muitas vezes não é TDAH, mas são sintomas da ansiedade que são muito semelhantes. Então, é preciso fazer uma avaliação muito bem feita, uma avaliação multiprofissional, né? Então, o auxílio do professor, o médico especialista que orienta a família, que vai ser ali neurologista ou psiquiatra. Depois eu posso falar um pouquinho sobre o estigma que tem o psiquiatra infantil. O papel da família é fundamental, faz toda a diferença nesse processo, e os demais profissionais que vão atender essa criança, né? E aí eu sei que para o professor lidar com isso é exaustivo, é cansativo, muitas vezes ele tem 3, 4, 5, 10 na sala de aula. E aí, assim, o que eu faço agora? Né? O que eu faço agora? Eu que pergunto, doutora. Bom, o que fazer nessas horas? Primeiro ponto é entender que é uma condição neurobiológica. Isso é fundamental, porque quando o professor entende isso, ele muda o olhar dele sobre aquela criança. Segundo ponto é ele enxergar aquela criança como um ser individual. Então, o que ele está precisando? Que adaptações eu preciso fazer? Eu sei que fazer adaptações demanda tempo, demanda investimento de métodos, enfim. Só que se o professor entender que isso é o que vai facilitar a vida dele, ele ganha tempo. Ele ganha tempo. É como a história do machado. Eu vou usar até o que não é para usar aqui com quem tem TDAH, tá? Eu falo, com quem tem TDAH, TEA, você deve evitar o uso de metáforas, de parábolas, porque isso confunde aquela pessoa que não tem a função executiva desenvolvida da forma como deveria. Mas aqui cabe a metáfora, a parábola do lenhador que não afiava o seu machado. Conhece? Não. Tinha lá o lenhador e todo dia
ele estava ali e ele precisava cortar a lenha, etc. e tal. E aí chegou uma hora que assim, ele estava cansado, exausto, porque o machado dele não estava funcionando como deveria. E aí veio um sábio e falou, olha, você precisava parar, descansar, afiar o seu machado. Aí ele falou, mas se eu fizer isso, eu vou perder muito tempo. Aí o sábio falou assim, então, mas se você não tiver a ferramenta correta, você vai se desgastar muito mais e perder muito mais tempo. Então, mais vale você perder 1 minuto para preparar o seu material de trabalho e ter uma qualidade, uma assertividade e uma velocidade maior, uma produção maior, do que você não afiar e estar ali fisicamente e mentalmente exausto. A mesma coisa acontece com o professor. Olha. Muitos não entendem isso. Perfeito. Só enxergam uma parte desse processo, né? Uhum. E é importante eles entenderem que eles não estão sozinhos. Né? Busque ajuda da coordenação, busque ajuda da direção, busque ajuda da família, dos profissionais. Ninguém está sozinho. É muito difícil algumas vezes? Não vou negar que... Eu sei que já estive nesse lugar, né? Mas quando a gente busca ajuda, fica muito mais fácil. Isso vale também para as questões relacionadas à TEA? Vale, principalmente com o TEA. O TEA ele vai precisar de inúmeras adaptações. E um ponto fundamental no TEA é entender que a gente está falando de um espectro. Quando a gente fala de um espectro, a gente está falando que cada indivíduo é um. Então, eu tenho o TEA, que ele vai ter uma capacidade de inteligência normal ou até superior, e só que a parte social dele vai estar muito comprometida. Eu tenho outro que tem esse QI no mesmo, vamos supor, eu estou falando de um QI 145 ali de um indivíduo. O outro também tem, só que o outro tem a parte social super desenvolvida. O que muda? Muda muita coisa. Não, eu tenho aquele que tem o TEA e comórbido tem uma deficiência intelectual. Porque, infelizmente, o TEA nunca vem sozinho. Assim como, geralmente, o TDAH também nunca vem sozinho. Não tem fórmula. Não tem fórmula. Não tem forma, não dá para botar essas, né? Não. Essas pessoas com essa condição em caixinhas, não tem como. E, especialmente, o TEA, a gente tem muito essa diferenciação. Então, deixa eu ver o que esse meu aluno precisa. Entender cada um na sua condição. Uhum. Então, já aconteceu de eu ir numa escola, de repente, e aí eu ouvi do professor assim, porque aqui eu tenho tantos TEA, eu tenho tantos tananã. Eu falo, não, você tem tantos alunos. Desses alunos, você tem alguns com uma condição diferenciada. Por quê? Porque ali ela só estava vendo número, só estava vendo o transtorno. Mas a criança não é um transtorno. Mas muitas vezes há um pedido de socorro aí, né, por parte desse Sim. educador, que verbaliza dessa maneira, porque ele já não sabe mais. Por isso que eu falei, ninguém precisa sofrer sozinho. Ninguém precisa sofrer sozinho. Então, se você conhece qual é a condição, qual é a limitação daquela criança, você sabe onde buscar. Olha, eu preciso de um acompanhante terapêutico, ou, eu preciso... Essa criança, se tiver um copo d'água na mesa dela, está resolvido. Então, vamos colocar o copo d'água. Né? Ou, às vezes, quem vai precisar do copo d'água é o professor. Né? E tá tudo bem. É uma questão que eu vejo, e aí voltando um pouquinho ali atrás no que a gente falou sobre a educação emocional, que hoje
precisa ser trabalhada, inclusive nos adultos, é isso. O professor, ele não precisa esconder o que ele sente. Hoje eu não estou bem. Qual o problema de eu falar para a turma? Turma, dá uma maneirada que hoje eu não estou legal. Você está ensinando a inteligência emocional para o seu aluno. Somos todos humanos, estamos sujeitos. Então, existem milhares de alternativas. E aí, quando a gente fala em relação ao TEA, em relação ao TDAH, em relação ao TOD, principalmente esses 3 perfis, é muito importante você, e a ansiedade também, é muito importante que o professor ele trabalhe com previsibilidade, porque não ter a previsibilidade gera gatilho, então isso vai dificultar a vida do professor. Então, se você vai ter que mudar de atividade, avisa. Daqui 5 minutos a gente vai fazer tal atividade. Ou, existe uma rotina e, por algum motivo, vou pegar aqui o exemplo, tá? E vamos entrar na época de festa junina nas escolas. Sim. Então, assim, o que acontece nessa época? Para a aula, tem que ensaiar para a quadrilha. Há uma quebra de rotina. Né? Existe essa quebra de rotina. E aí, aquela criança que sofre com ansiedade, ela já sabe que vai acontecer, mas ela não sabe que momento que isso vai acontecer. Ela vai conseguir se concentrar na aula? Não vai. Aquela criança que tem o autismo, ela sabe que existe aquele padrão de rotina. Então, se você não avisa, ela não vai querer ensaiar a quadrilha porque ela está fazendo atividade matemática. Então, trazer essa previsibilidade, você diminui os riscos. Você diminui a ansiedade, você ajuda essa criança a se regular. E aí, falando em regulação emocional, você vai vendo que eu vou conectando um assunto no outro, qualquer coisa você fala, muito volta. Bom. Até eu gostaria de aproveitar para pedir para você falar um pouquinho sobre o TOD. Tá, o TOD, né? O famoso TOD, então, o transtorno opositor desafiador. A criança que é muito relacionado com a criança que é birrenta, que desobedece, que não quer respeitar a regra, que é agressiva. Tudo isso são sintomas. O TOD, assim como o TDAH, é uma condição neurobiológica em que as funções executivas, o controle inibitório não está bem formado também. E ele vai ter isso de que, assim, eu preciso dessa previsibilidade, eu preciso saber o que vai acontecer. E tem uma questão bastante particular e peculiar com as figuras de autoridade. Então, não adianta você querer bater de frente, que não vai funcionar. Então, trabalhe com o acolhimento, trabalhe com a regra. A regra precisa estar clara, sim, para aquela criança, para aquele adolescente, mas você precisa ter o jeito de conversar. Não adianta querer impor, mas você precisa deixar muito claro, olha, as regras são essas, o funcionamento é esse, isso precisa ser feito, e explique o motivo do porquê que aquilo precisa ser feito e daquela forma, que aí vai ser mais fácil. Nunca de forma autoritária, mas, né? Exato. Com essa definição clara. Exatamente. E aí isso vale para os outros transtornos também, né? Então, trabalha ali, deixa a rotina. É legal, principalmente para o TEA quanto para o TDAH, deixa uma rotina visual exposta. Se precisar fazer alguma mudança, mostre essa mudança antecipadamente. Olha, vai acontecer esse passeio, ou vai acontecer este evento, vai acontecer tal coisa. Precisaremos mudar a rotina por isso, isso e isso. Explica essa relação de causa e consequência que vai facilitar bastante a vida. Ah, que bacana. Uau, eu acho que eu te interrompi no seu fluxo de pensamento. Deu certo, né? Deu certo. Qualquer coisa a gente volta e recoloca. Sim.
Muito bem. Eu estou curtindo demais essa conversa importante, necessária, porque é urgente que nós possamos compreender, inclusive, essas dicas de como estruturar a rotina, de como organizar, porque, de novo, vou reforçar, não é fácil. Não, né? não. Nunca foi fácil ser educador, mas parece que as coisas estão um pouco difíceis, mas que é possível, né? Sim. E até mais uma dica para deixar as crianças mais confortáveis é usar algumas ferramentas que os professores podem ter ali dentro de sala de aula para trazer maior conforto. Então, seja na hora da ansiedade, na hora da angústia. Então, assim, a famosa caixinha da calma, né? A garrafinha da calma, aqueles... Ai, gente, como chama aqueles toys? Finger toys. Sabe qual é, né? Uhum. Que mais? Umas almofadas, um ambiente. Ah, Renata, mas eu não posso. Gente, sempre pode. Sempre dá. De alguma forma, sempre dá. Alguma coisa, né, que ajude a canalizar a energia. Sim. Então, a criança tem a necessidade de sair, andar. Tá bom, né? Fala assim, agora vai ser a hora que a gente vai fazer o passeio, o vento da sala. Pronto. Fulano, né? Faz uma nuvenzinha. Fulano, você vai ser a nuvem da sala. E bota aquela criança para andar. Prontos, né? Você tem a bagunça organizada. A calma vem pelo movimento para muitos, sim, né? Não na contenção, né? Não. É preciso dar vazão. Isso. Pela movimentação. Até porque o cérebro, naquele momento, um cérebro disfuncional, vamos colocar assim, ele se reorganiza quando você muda a tarefa. Então, para pessoas muito agitadas, se eu colocar uma tarefa que vai desafiar ela, então, assim, você tem que falar comigo, mas, ao mesmo tempo, você tem que montar esse cubo mágico. Você está aliviando. Você está reorganizando o pensamento. Você está ajudando ela a reorganizar aquele pensamento. Né? São as estruturas. Então, quais são as áreas cognitivas que estão sendo exigidas? Eu preciso dar uma atenção dividida aqui, eu preciso trabalhar mais com a organização e o planejamento, ou não, nessa hora eu preciso mais de controle inibitório, essa hora eu preciso mais da função de linguagem. Então, você ajuda o cérebro a se reorganizar, a se reestruturar. E aí, quando a gente fala na vida adulta, não sei se vocês já repararam nisso. A pessoa, quando ela está muito desorganizada, eu gosto sempre de dar esse exemplo, ela fala assim, eu vou arrumar a casa, eu vou arrumar o guarda-roupa. O que acontece depois da arrumação? Você fala assim, nossa... Dá aquele alívio. As ideias apareceram, eu achei a solução do problema, enfim... Aliás, dizem muito isso, né? Que o ambiente revela o estado interior. Uhum. Né? Quando você entra em lugares muito caóticos, muito bagunçados, há indícios de que essa pessoa está com a mesma desorganização ali. Existe até um conceito dentro da psicologia. Eu não vou me aprofundar nele, que não é o tópico, não é o foco aqui, mas só para... plantar a sementinha da curiosidade, que assim, até se você olhar para dentro da sua casa, cada ambiente da sua casa reflete uma área da sua vida. Então, pessoal, profissional, amorosa, enfim. Então, olha para cada ambiente e vê o que está um caos ou o que está rigidamente... Os extremos sempre são problemáticos. Os extremos sempre são problemáticos. Olha, fiquei muito curiosa, hein? Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo também ficaram curiosos para saber quais seriam essas áreas. Mas vamos lá, vamos dar continuidade à nossa conversa, falando um pouco sobre a relação família-escola, né? Uhum. Porque essa parceria precisa funcionar. Precisa. E o primeiro ponto é tanto família quanto escola entenderem que são parceiros e não
Rivais, Opositores, não é. opostos, né? A professora, ela não quer competir com a avó. Ela não quer competir com a tia. Né? Ela quer ser parceira. Ela quer, cada um tem o seu papel. Cada um é importante na vida dessa criança. Então, se eu conseguir a parceria de um com o outro, vai ser excelente. É o mundo ideal. Eu trabalho muito com o ideal e o possível. Bom. Eu falo assim, olha, a gente precisa chegar nisso aqui. Eu sei que não dá, calma, mas vamos por aqui então, né? O ideal é isso aqui. O possível é esse caminho. Então, não são rivais, não sejam rivais. É mais ou menos como esse tripé. Ele só está aqui em pé porque ele tem 3 pontos sustentando. Então, até quando as pessoas chegam lá no consultório para mim, eu falo, olha, aqui estão vocês, aqui está a escola e aqui estamos nós profissionais. Se um desses 3 pontos não estiver fazendo o seu trabalho adequadamente, isso aqui vai desmoronar. Até muitas vezes eu uso o exemplo da cadeira, porque na cadeira são 4 pés e o 4º pé, para mim, é o paciente. Porque ele também precisa fazer parte do processo. E não é porque é uma criança de 2, 3 anos que eu tenho no consultório, né, que 4 anos que fala assim, mas ele não entende. Entende. Ele entende qual precisa ser o papel dele ali, qual precisa ser a participação, a função. Então, se cada um fizer o seu papel, essa criança vai deslanchar. O trabalho na escola vai deslanchar, né? Eu tenho algumas escolas com quem eu atuo que, assim, funciona super bem. A gente vê uma mudança significativa em pouco tempo. Por quê? Porque a escola está trabalhando em parceria comigo. Ela entende que eu sou parceira, mas eu já tive, infelizmente, casos em que, assim, não houve essa parceria. A escola me via como um rival. Então, cada vez que eu sugeria alguma adaptação, eu não vou fazer. Isso não vai funcionar. Não vai. E não entende que você está ali para dar a ajuda que ela precisa. Reconhecer que, poxa, eu não estou sabendo lidar com essa situação, deixa a Renata vir com as orientações, ela que tem né, toda essa formação, toda essa experiência, mas não, é colocado uma distância ali. E aí, no trabalho direto entre família e escola, o que a escola pode fazer? Primeiro, seja muito objetiva com essa família que você está trabalhando. Não esconda as condições ou o que você espera, por mais que isso seja dolorido. Só que aí, ao mesmo tempo que precisa haver a objetividade, trabalhe também o acolhimento. Né? Perfeito, porque as famílias, elas levam as crianças para a escola com uma expectativa. Então, é preciso também, né, alinhar isso. Para que não haja esse desequilíbrio. Então, eu espero muito, mas a escola faz o que é possível, né? Então, acontece bastante isso. E a mesma coisa quando a escola tem uma expectativa de que nós estamos atendendo a criança, mas nós dependemos que essa família traga as orientações da profissional, né, participe das conversas para a gente poder alinhar o atendimento, mas isso não vai acontecer e aí a escola sofre. Né? Sim, é como, né, imagina ali, um barco com remos. Então, eu tenho 2 remos. Se não estiver falhando, eu vou fazer o quê? Só seguir em círculos. E eu não vou sair disso. Então, não, vamos todo mundo... Para poder ir para frente. Trabalhar juntos para seguir em frente. Né? Então, bacana. Ter essa escutativa, porque, às vezes, a família tem aquela dor, quer dividir a dor, e aí não é bem recebida. Então, escuta, seja objetivo, pontue e acolha. Que eu tenho certeza que, do outro lado, a família também vai fazer isso com um profissional, com um professor que está atuando ali. Puxa, que bacana.
Eu quero aproveitar, já que estamos aqui com você, que Sim. tem toda, né, uma condição de orientar. A gente tem observado também nas escolas muitas questões com pais, com adultos, que não se comportam como tal. Muitas vezes, né, estão ali no mesmo comportamento que se assemelha a de um adolescente. Que não tem ainda, não desenvolveu a maturidade, não entendeu qual é o seu papel ali enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável por uma outra vida. Como que a escola pode ajudar a chamar para a razão, como eu posso dizer? Porque vira e mexe nós vemos nas mídias, né? Então, os professores ficam desesperados quando se deparam com situações assim, de pais que deveriam, teoricamente, ter condição de serem os orientadores, os norteadores do comportamento, e eles delegam isso para a escola porque eles não têm condição de fazer isso. Aí entra um trabalho bem de formiguinha, porque acho que isso acaba englobando tudo que a gente já discutiu até aqui. Então, quem são os pais hoje que estão nessa condição? Né? São pais jovens. Se a gente parar para pensar, são os pais jovens que estão ali na faixa dos 20, 30 anos. E esses pais que são os pais jovens, são os pais da era da tecnologia. Geração ansiosa, a tendo geração filhos. Ansiosa, tendo filhos. A geração que não foi tão cobrada da responsabilidade no tempo em que isso deveria acontecer e hoje está perdida. Falta regulação emocional. Falta regulação emocional, falta a inteligência emocional, falta a responsabilidade, o entender qual é o seu papel na sociedade. Então, como que a gente ajuda esses pais? A escola vai dar ali as orientações. Eu entendo que algumas vezes isso ultrapassa os limites do professor e aí tem que entrar a equipe pedagógica, né? Seja orientadora, psicólogo escolar, direção, coordenação, para atuar em parceria com esse professor, dar o suporte para esse professor. E aí, assim, fazer intervenções até dentro da escola, assim, de um modo mais geral, com palestras, com atividades mais pontuais, para ir alertando e para que esses pais possam ir desenvolvendo essa habilidade e, em casos mais específicos, encaminhar, sim, o pai para a terapia. Às vezes, a questão não é o filho. E são aqueles que vão fugir, muitas vezes, né? Sim, e aí qual é a dica? Encaminha a criança e aí manda uma cartinha para o psicólogo, daquela que o psicólogo entende e o pai não, de que, assim, olha, o caso não é bem assim. Por isso que é interessante a escola ter essa parceria com alguns profissionais. Que aí a conversa vai direto. Isso. Não tem o próprio paciente como intermediário. Sim, então, até porque quando chega ali que a gente vai fazer a anamnese, a gente já percebe, olha, a questão aqui não é bem a criança, né? E isso eu costumo falar, independente, às vezes a questão é com a criança, a gente precisa trabalhar a criança, mas eu sempre costumo falar, toda criança que chega para o consultório, a gente não trabalha só a criança. Você precisa trabalhar a organização familiar. Porque senão você vai tratar aquele sintoma, mas não tratou a causa. E aí vai ser recorrente. Então, o primeiro passo, seja numa terapia ou seja a intervenção dentro da escola, o primeiro passo é a orientação parental. Importante. Se a gente não trabalhar com essa orientação parental, com essa educação dos pais, você não vai ter sucesso com os filhos. Puxa, que importante isso. Nós já estamos quase chegando ao final da nossa conversa. Olha, o tempo
voa quando a gente se diverte. Nem percebi. Esse papo de psicólogo aqui, ó, adoro. Está muito interessante. E aí eu gostaria de trazer para a nossa conversa um ponto. O mundo ideal seria também atendimento psicológico para os profissionais da educação, né? Muitos educadores adoecendo, com pedidos de socorro. Fala um pouquinho sobre a importância do acolhimento emocional dos educadores. Nossa, eu acho que é o ponto mais fundamental, porque a gente não consegue cuidar do outro se a gente não se cuidar. Então, é importante ter esse olhar para os profissionais da educação hoje, principalmente porque eles são quem está ali na linha de frente. Então, eu preciso ter esse olhar, eu preciso ter esse acompanhamento, esse acolhimento desse profissional. Quem cuida de quem cuida. Quem cuida, exatamente, quem cuida de quem cuida. Então, eu preciso ter a equipe escolar que vai dar um suporte. Então, existe, sim, ali a hierarquia, mas essa hierarquia não serve só para organizar os problemas ou gerenciar as tarefas, mas deveria atuar também como um suporte psíquico. Ou ter um profissional específico para... Só que, e é aí onde a gente entra com os profissionais específicos, com os psicólogos, os coachings, o pessoal de RH, enfim. Não para fazer terapia na escola, mas com ações preventivas e até de identificação de alguns casos mais importantes, ali, mais críticos, para encaminhamento para profissionais. Exatamente. Então, assim, se eu tenho a direção que vai dar o suporte para a coordenação que vai dar o suporte para o professor que vai dar o suporte para o auxiliar, quem auxilia a direção? Sim. Então, eu preciso de outros profissionais atuando nessas entrelinhas. E aí, um profissional de fora é o mais indicado. Por quê? Porque ele está vendo ele não está envolvido. Não está contaminado pelo ambiente. Que é isso, né? Santo de casa não faz milagre. Precisa alguém de fora, que tem um olhar neutro. Para poder atuar. Daí a importância da psicologia escolar e educacional, né? Exatamente. E, em contrapartida, o próprio professor, ele precisa ter a rotina de autocuidado. Ah, Renata, mas como é que eu vou fazer? Não dá tempo. Eu tenho que trabalhar em 3 escolas e aí chegar em casa e comer e jantar e fazer o filho e sair. Volta para o Machado. Levei para a vida. É isso, né? Se eu falo, não precisa ser muito. Válvulas de escape são necessárias. Reservar ali. Você consegue tirar 10 minutos do dia para você? Tá ótimo. Eu não consigo. Você consegue uma vez na semana tirar 1 hora do seu dia para você? Gente, o que é 1 hora do dia, uma vez na semana? E autoconhecimento, né? Para que a pessoa seja capaz de minimamente, né? Perceber, nomear sentimento, pedir ajuda. Para nomear sentimento, eu tenho várias indicações aí de livros, de filmes, mas também eu sei que nem tudo eu posso falar aqui. Então eu vou deixar, depois, se quiserem, me perguntem no privado. Ai, que incrível! Bom, sou muito grata. Agradeço, inclusive, em nome do Grupo Elo Editorial, por você ter aceito esse convite. Agradeço a cada pessoa que parou, mesmo que fosse um pouquinho, para acompanhar esta conversa. Se você é professor, professora, e se identificou com algumas dessas falas, vem passando por alguns desafios que se assemelham aos que foram descritos aqui, apresentados nessa conversa, então, encaminhe para outros colegas também. Vamos, né, nos unir, porque não estamos sozinhos. Não. E a união faz a força sempre, não é? Exatamente. É muito importante que os professores entendam
que eles não estão sozinhos, que eu sei sim que eles estão exaustos e que estão fazendo o melhor que podem. Tenho certeza disso. E eu gostaria que eles soubessem, não, porque eu tenho certeza que eles sabem, mas que eles lembrassem de que eles são muito importantes na vida de uma criança. Que eles fazem a diferença muito mais do que eles imaginam, né? Então, assim, professor, professora, né? Pensa assim, aquela criança que te desafia hoje vai ser o adulto que amanhã vai se lembrar de você com muita gratidão. E eu falo isso com muita propriedade de quem já passou por isso. Hoje eu encontro jovens adultos que lembram de mim de 20 anos atrás. Uau! Né? De quando eu estava dentro de uma sala de aula, quando eu estava dentro de uma escola, ali no dia a dia. Se lembrou com gratidão, né? Você deixou a sua marca de afeto, de cuidado, com esse olhar diferenciado que nós somos capazes de lançar para o outro, que às vezes está lá pulsando, precisando de alguém que os acolha. Uhum. Então, assim, é difícil? Não tenho dúvidas que é. Mas é possível? Com certeza. Sim, existe uma luz no fim do túnel. Que Muito incrível. Obrigada, Ivani, por estar aqui, por me permitir compartilhar dos meus conhecimentos com vocês. Isso eu vejo como um grande propósito na minha vida, de que eu tenho muito para compartilhar e eu tenho muito prazer em fazer isso, em ajudar as pessoas a poderem seguir de uma forma mais leve. E dá para perceber isso só de olhar para você, quanta entrega, quanto carinho com o seu trabalho, com a sua profissão. E nós somos muito gratos por você ter tirado um tempinho, que eu sei que a rotina é loucura, por você ter aceito esse convite para estar aqui conosco, partilhando um pouquinho, porque eu tenho certeza que aí, tem muita coisa para acontecer, para compartilhar. Nós agradecemos muito a você e também a todos e todas que estão aqui acompanhando essa conversa. Muito obrigada. Eu tenho certeza que foi de grande valia e vai ser, porque agora nós vamos ficar pensando sobre muitas coisas que você trouxe aqui para essa conversa. Quando quiserem, pode me convidar, que eu volto com o maior prazer. Tem muito assunto. Eu falo que eu não sou tudóloga. Apesar de muitas coisas que eu faço, eu não sou tudóloga, não sou aquela pessoa que faz tudo. Mas dentro do que eu faço, eu procuro entregar bastante coisa, eu procuro fazer a diferença na vida das pessoas. E eu só posso dizer que vem muita coisa boa aí pela frente também. Então, é só ir me acompanhando. Quando quiserem, pode me chamar. E a gente vai trazendo novidades. Muito obrigada, muito obrigada. Agradecemos, então, a sua audiência. E fica o convite para que vocês conheçam os demais episódios que já foram postados aqui no canal. E até uma próxima. Muito obrigada, Renata. Tchau, até, tchau. Pessoal. Tchau, tchau.